Bom, eu tomei a quarta dose da vacina contra a Covid-19. Tomei a quarta dose, deve ter uns 30 dias, alguma coisa assim. Fui ali em Barueri, local em que moro, e me aplicaram a Coronavac, né? Já há vários grupos abertos que podem contar com essa quarta dose. A vacina hoje, felizmente, além de ser uma realidade, ela está popularizada, ela está à disposição de quem quiser tomá-la. E nós sempre falamos aqui, né, que a vacina é extremamente necessária e continua sendo necessária. Estamos falando de outras doenças, poliomielite, por exemplo. A campanha de vacinação teve que se estender até o final desse mês, porque poucos pais levaram os filhos para os postos de vacinação. Já estamos começando a pensar em vacina aí contra a varíola dos macacos e outras coisas, mas a Covid-19 ainda é muito presente. Felizmente, há poucos casos sendo registrados no Brasil, há poucas mortes comparando com o que vimos no auge da pandemia. Mas é uma doença que consegue ainda agredir e muito o cidadão que não está vacinado. Então, quanto mais grupos vacinados nós tivermos, melhor. E há um novo grupo pintando na área aí, né, Bruninha? São as crianças, bebês, né, Joel? A partir dos 6 meses já de vida, até as crianças de 4 anos. Para quem se desligou aí das notícias no fim de semana, foi bem na noite de sexta-feira, a Anvisa deu o aval. O pedido da Pfizer foi feito em julho. Olha, nossa vacina, ela é eficaz. A gente quer autorização para uso dessa vacina no Brasil a partir dos 6 meses de idade. Desde julho, a Anvisa vinha fazendo essas análises, fazendo estudos, comprovando essa eficácia. Dito e feito, sexta-feira à noite, teve esse pronunciamento da nossa agência reguladora, autorizando, portanto, a aplicação do imunizante da Pfizer para bebês a partir dos 6 meses de idade. Só que, para que a gente de fato consiga ter essa vacinação por aqui, o Ministério da Saúde precisa comprar essa vacina, porque é uma vacina que a gente não tem hoje disponível aqui. A Pfizer agora será o único laboratório que vai imunizar bebês. E é claro que a dosagem, a composição dessa vacina, ela é diferente. Não só da que é aplicada em nós adultos, mas também da que é aplicada para outros grupos de crianças. A Pfizer tem vacinas específicas para 5 a 11 anos e para acima de 12 anos. Então, nessa faixa etária também é uma composição diferente. É isso que o laboratório precisa mandar para o Brasil, é claro, mediante compra, um acerto com o Ministério da Saúde. E o que o Ministério da Saúde diz é que precisa aguardar uma recomendação técnica para que essa compra seja feita. Então, hoje o que a gente tem é a Anvisa dando aval, podem usar. O Ministério da Saúde aguarda a comissão técnica se pronunciar e recomendar essa compra. Não tem nem previsão ainda para isso acontecer, Joel. Assim que o Ministério da Saúde receber essa notificação, vão começar ali com tratativas diretamente com a Pfizer, com o laboratório, para que essas vacinas sejam adquiridas. O lado positivo dessa negociação e o que pode facilitar muito o caminho dessa vacina para nós é que o acordo de compra feito com o laboratório no início da pandemia permite a troca do imunizante. Então, o Ministério da Saúde acertou com a Pfizer uma determinada quantidade de doses e ali não importava se era adulta, pediátrica. Então, a gente tem ali ainda doses que precisam ser vindas, que virão para cá, né, que foram já sinalizadas pelo Ministério da Saúde, e aí tudo deve ficar um pouco mais fácil, a negociação mais fácil, mas o Ministério da Saúde ainda precisa de uma nota técnica. E por que a gente fala de um grupo tão importante? Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, somente nesse ano 12 mil crianças menores de 5 anos foram hospitalizadas por Covid. 430 morreram. Nossa. Eu conversei mais cedo com o médico e coordenador dos testes da Pfizer no Brasil, o Dr. Cristiano Zerbini, e ele, claro, comemora a decisão da Anvisa, que aprovou a vacina, mas cobra do Ministério da Saúde pressa para aderir, né, conseguir essas novas doses para que a gente avance na vacinação. Sabemos pela Fiocruz que em 2 anos a Covid-19 levou à morte 3 vezes mais crianças do que 14 doenças evitáveis mataram em 10 anos. Em 2022, de janeiro a junho, 291 crianças abaixo de 5 anos morreram pela Covid-19. Crianças de 1 mês a 1 ano são as mais vulneráveis. Nós
pesquisadores da vacina para crianças, solicitamos ao Ministério da Saúde que obtenha esta vacina e impeça que crianças brasileiras sofram sob esta terrível doença. E aí o que a gente conseguiu apurar, Joel, é que justamente o Ministério da Saúde deve recomendar nessa nota técnica que as crianças menores de 1 ano sejam priorizadas nessa vacinação. Então a gente ainda não sabe, são 12 milhões de crianças que poderão ser vacinadas nessa faixa etária. A gente não sabe se o Ministério da Saúde vai conseguir comprar todas essas doses de cara, mas a ideia é priorizar os bebês. E aí o Dr. Cristiano Zerbini, ainda conversando comigo hoje cedo, diz que um dos principais problemas que eles ainda encaram, a gente indo para o 3º ano da pandemia, são as fake news, as notícias falsas contra vacinas, e diversos pais que estão vacinados porque foram vacinados, os pais desses pais levaram essas crianças que hoje são adultas para vacinar na época e hoje são pessoas que não levam os filhos porque não acreditam na vacina. Ou pessoas que têm ali algum tipo de medo com a vacina, pura desinformação. Então ele continua ali reafirmando que essa vacina é eficaz, é segura e a única forma que a gente tem de escapar dessa é ir com um grupo que ainda tem ali, né, tem a imunidade ainda tão deficiente, porque é algo que está sendo formado, são bebês, 6 meses, ali tem uma série de vacinas que esses bebês precisam tomar e a Covid não deve escapar. O cidadão não, o canalha que propaga fake news em todos os sentidos, principalmente tratando de saúde, no caso das vacinas, é um irresponsável e merece ser responsabilizado por isso mesmo, com todo o rigor da lei. Porque é impressionante, essas falsas notícias acabam desestimulando determinados pais que são mais susceptíveis a esse tipo de informação e, consequentemente, crianças podem morrer por isso. Eu fiquei espantado com o número absoluto. Você falou aí em 400 e alguma coisa de crianças que morreram 430. mesmo. E esse final de semana mesmo, conversei com o nosso pediatra e ele começou a fala dele falando assim, pô, Joel, é que tá tendo surto muito grande, sabe, de vírus e bactéria, principalmente atingindo crianças. Aí você pega uma criança que se infectou com uma influenza, uma H3N2 da vida aí, e ao mesmo tempo, essa criança se contamina também com a Covid-19. Isso pode acontecer. Imagine só, essas duas doenças juntas, elas podem provocar um mal muito grande para o seu filho. Então, se a vacina estiver disponível, por favor, não titubeie não, viu? Não vai titubear não, que pode dar errado. Leve o quanto antes seu filho para o posto de vacinação, porque essa é a proteção que ele precisa e que felizmente está disponível. Pô, poliomielite, cara, é inacreditável saber que tem pai que não leva o filho ou a filha para tomar uma simples vacina, tomar as gotinhas lá. Receio de quê, meu? Isso é negligência, é imprudência, é falta de responsabilidade. Não tem outro termo, não tem outra forma aqui de encaixar um cidadão em uma linha de raciocínio dessa. Pô, onde é que já se viu? Imagina você crescer vendo o seu filho com dificuldade de locomoção, se ele conseguir sobreviver. Porque tem gente que morre ainda de paralisia infantil, porque afeta também o sistema respiratório. Pô, pega o seu filho e leva hoje para vacinar, amanhã, no mais tardar. Não vacila não fica caindo nessa ladainha dessa gente que só quer complicar o mundo. O mundo já é complicado e o que não falta, infelizmente, é a gente para querer complicá-lo ainda mais. Essa vacina que foi aprovada, ela será administrada em 3 doses. As 2 doses iniciais terão um intervalo de 3 semanas e depois a terceira dose, 8 semanas, então 2 meses depois da segunda dose. Lembrando que aqui a gente está falando de bebês a partir dos 6 meses de idade. Hoje, no Brasil, somente crianças acima dos 3 anos podem ser vacinadas. Essa vacina é feita com a Coronavac, que é o imunizante do Instituto Butantan. E aí uma outra notícia que a gente tem, Joel, é de que o Instituto Butantan entregou hoje ao governo federal 1 milhão de doses da Coronavac. Todas essas doses já tinham sido encomendadas, estavam em processo de produção, porque a gente não tinha o IFA, insumo farmacêutico ativo necessário para a produção da vacina. Agora cabe ao governo federal a distribuição para estados e municípios para que essa vacinação seja continuada. Muitas cidades estavam com a vacinação para 3 anos mais paralisada por falta dessa Coronavac pediátrica. Então, hoje, o Instituto Butantan fez essa entrega. Boa, vamos para o intervalo.